animação, né? Vocês estão vendo a tela? Sim, estamos. Então, na tela, vocês têm o seguinte, a curva azul, essa aqui é uma... eu não estou ouvindo não, Lucas. Alguém está ouvindo o Lucas? Eu também não estou ouvindo. O seu microfone nem aparece nem aparece nem aberto nem fechado. Acho que talvez se entrar de novo, não sei. Bom, aí então o que temos aqui, a curva azul, é um pedaço de hipérbole, tá bom? Aqui esse pontinho roxo é um ponto arbitrário na parábola. Essa reta amarela que passa por esse ponto é a reta tangente, né? O ponto fixado do pedal é aquele pontinho azul que está aqui, certo? E a reta verde é a reta ortogonal, a reta tangente que passa pelo ponto P, né? Eu estou falando, para quem não está lembrado, da questão 10, a seção 2.2, né? Então, vão lá na página 36 do livro, questão 10, para lembrar do que eu estou falando, tá bom? João, tá lembrado? Sim, professor, tá claro. Eu até fui fazendo um GeoGebra para ver mais ou menos como ficava a figura, para Tá. entender melhor. Então tá aqui, ó. Eu vou só botar para rodar, tá? Como fica? Então, aqui tá muito rápido, deixa eu voltar. Agora sim, ó. Enquanto o ponto vai avançando na curva, a reta vai mudando, a reta tangente. Esse ponto está fixado e a reta normal, ela muda também. Aí o ponto amarelo descreve a curva pedal. Ela está bem devagar agora. Vou aumentar só um pouquinho. A curva pedal é essa aqui, então, ó. Então ela vai ser, a forma dela é tipo como se fosse uma gota. É como se fosse uma coxinha, né? Perfil de uma coxinha. É redonda e tem uma pontinha lá no final. Tá bom? Aí, para parametrizar a curva roxa, né? Vocês têm que usar a geometria, né? O ponto na curva, você parametriza a reta tangente, aí parametriza a reta perpendicular e calcula o ponto de intersecção. Esse ponto de intersecção é uma função do ponto da curva, tá? Tudo bem? Tá dando para enxergar direitinho? Tá ok, professor. Bom, no exercício ali, pede para fazer a curva pedal de um círculo, né? Eu não vou fazer do círculo para vocês tentarem fazer o exercício, né? Eu vou fazer... Ah, não, vou fazer só mais uma tentativa, né? O ponto que está fixado aqui, ele está fora da área da parte convexa da hipérbole. Então, vou tentar botar um ponto dentro para ver como que fica a nova configuração. Ele ainda está fora, está mais para dentro, não sei se... Agora, o ponto fixado está dentro, o ponto P, né? Vamos ver como que vai evoluir. Ela ficou pronto. Ó. Olha como fica legal. Ela vem aqui devagar, ela vai bater na hipérbole, ela sai, bate de novo, vai perto, perto e depois explode. Vai começar a sair, ó, fica tangente à reta normal, tá?
Tu no exercício pede para fazer a curva pedal de um círculo. E aí pede para o ponto que você pega ter o ponto que seja igual ao centro do círculo e um que esteja do lado de fora do círculo. Ah, não, não. Um ponto que esteja dentro, sobre a circunferência, né? Vou trocar aqui, então, para uma parábola, por exemplo. É para uma elipse, tá bom? Vou colocar aqui C, isso aqui eu vou pegar cosseno normal. Aqui o seno normal. Troquei para elipse, ó. Olha que bacana. Ó, vou voltar lá. Mais devagar. Então, a mesma configuração. O ponto fixo é aquele que está aqui, aqui fora. Ó. Então, a curva pedal é aquele ali. A curva roxa, ela, ela toca lá tangencialmente a elipse, vem até aqui embaixo. Vamos ver o que ela faz depois. O Lucas voltou sem microfone ainda, viu, Lucas? Aumentar só um pouquinho. Ela faz esse contorno. Acredito que ela venha bater de novo dentro. Ela passa em algum ponto pelo ponto fixado. Isso é muito interessante. Ó, ela vai bater, vai fazer um nó, parecido com aquela cardioide dos exemplos anteriores. E ela vai voltar lá para o ponto inicial. Beleza, ela fechou. Agora só vou mudar para ter o ponto fixado dentro da elipse. Para ver que dá um negócio diferente. Ela vai bater várias vezes aqui. O nó que vai aparecer, ali não aparece nó, né? Aparece, ela bate e desce, né? Vai bater de novo, tangencia, bate de novo, tangencia e dá a volta. Então, se vocês brincarem um pouco com esses softwares, vocês começam a entender melhor a situação, tá bom? Professor, no caso da Diga, João. circunferência, esse traço, ele é o epiciclode, nesse daí tem o mesmo nome ou é outro? No caso da elipse, do círculo, dependendo do ponto, né? Se você pega o ponto, Isso. como se, o ponto. Hum, vamos fazer o círculo, vai. Se você pegar o ponto como sendo o ponto dentro, né? O centro, vamos fazer o círculo aqui, ó. Círculo. Você pega o círculo, o ponto fixado sendo o centro do círculo, você obtém o próprio círculo. Ó. Não acontece nada, tá? Se você sai um pouquinho do centro, tá? O negócio muda, ó. Você vai ter um tipo de cardioide aqui, ó. Sem nó. Aí, se você se aproxima do centro, vai ficar mais pronunciado. Esse, essa parte que, onde dobra, né? De fazer a segunda tangência. Né? Aí, quando tocar, ó, aqui já aparece um coração, cardioide, tá? Aí, quando eu tocar o ponto passar para
na circunferência, ó, você vai ter aquele nó. O nó aparece. Alô? Agora voltou. Oba, tá bom. Aí tem o nó, mas o nó, ele é nulo, né? Mas aí dá a volta. Se você sai, aí você tem o nó, um nó de verdade, o cardíoide de verdade. Mas não é o psiclóide, viu, João? O psiclóide, eu vou até mostrar para vocês. É parecido, mas não é a mesma construção. Parece, sei lá, as folhas de um girassol desenhado. Ele parece com hipociclóide, mas não é, não é. Eu vou te mostrar agora o hipociclóide, certo? Então é importante que, se vocês querem ir além, usem esse tipo de ferramenta. Eu acho muito legal esse tipo de ferramenta. Vou mostrar o hipociclóide. Quem perguntou hipociclóide foi Lucas a última vez, né? Eu vou só fechar aqui, tá? Deixa eu só abrir de novo. Preciso fazer umas gambiarras aqui, porque eu tô com um computador novo e eu não consegui configurar as placas de vídeo ainda. Preciso ficar fazendo umas gambiarras aqui, mas tudo bem. O ciclode está aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Então, aqui, ó, veja só, eu estou pegando. Então, você tem um círculo que está rodando em cima de outro círculo, né? Aí você pega um ponto no círculo menor e começa a ver a curva que descreve esse ponto no círculo menor, né? E aí, dependendo dos raios do círculo, você vai ter configurações diferentes. Isso aqui tem. Parece como se fosse uma flor, né? Vai criando pétalas, né? A curva que o ciclóide vai ser, então, essas pétalas. Então, veja que ela tem vários bicos e você tem várias intersecções. Nesses bicos não vai ter reta tangente, mas a curva vai ser de classe sem infinito. Analítica, aliás, né? E ela fecha, ó, ela parou, nesse instante ela parou de criar pétalas novas. Vocês estão percebendo? Não tem mais pétalas novas. Quantas pétalas temos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. E acabou. Aí volta, depois de 10 voltas, ela para. Vamos fazer então com o mesmo raio os dois. Os dois ciclos do mesmo raio. Aí você vai ter uma cardíode mesmo. Você tem um coração ali. Tá certo? Raio igual. Você tem a cardíode. Agora o que falta é botar o círculo de fora com raio maior, né? Para ver o que acontece. Veja só, aí muda um pouquinho, né? Você tem um coração. Ah, não, peraí. Não, esse aqui eu já fiz, né? São várias pétalas. Eu errei. É o de fora com raio maior. Isso, agora sim. Voltar lá. Então aqui parece meio que uma espiral, né? Só que ela vai voltar uma hora e entrar. Vai, entra e fecha. Ela vai bater de novo no círculo de dentro e vai começar de novo, né? Tá certo? Então, esses são os epicicloides. Beleza, galera?
Foi ilustrativo? Beleza, isso é terapêutico. Que bom, João. Gosto de ouvir isso. Lucas, Alex, alguma opinião? Sim, eu acho que é fundamental para você resolver as questões, colocar no software, porque eu mesmo, falando por mim, não dá para ter a ideia sem o recurso do software. Mas aí, para ter o software, você tem que saber parametrizar para você conseguir montar Isso. sua curva, né? Então é muito importante saber a teoria. O software por si só não vai fazer, Mas não vai é legal você solucionar. conseguir ver, né, que as coisas, né? Você conseguir ver o que você já faz um bocado de conta, mas você não tem Exatamente, visualizar, né? você ter uma. Mas eu acho que só com a teoria para jogar no coisa também, eu falando por mim, só com a teoria eu precisava ver o software, o desenho para tentar encaixar as coisas. Só com a teoria para mim não dava não. Sem eu ver como era o esboço, não ia. Tá bom, mas aí no começo pode ser assim, mas depois a gente vai tendo vai curando um pouquinho a sua intuição e tal, tá? Então, sempre que tiver oportunidade, tente fazer, porque é melhor, né? E incentiva também. Ah, eu entendi, olha só, entendi como funciona. Aí você fica Professor, incentivado, né? Às vezes esse quando a programa aí é o gente... quê? Oi? Esse programa aí que você está usando é o quê? O programa é o Matemática. Ah, tá. Vou mostrar aqui um minuto. A Kate menciona esse programa aí. Eu tentei até criar um cadastro, mas deu um erro para Esse desenhar. aí, eles têm uma versão de graça por 3 meses, eu acho. Ah, Você aí. pode, por um mês, não sei, aí você pode tentar, ó, vai lá no site e faz a prova. Aí Diego Aí me tem recomendou vários. Pico. Tem o Maple também. O Maple tem, eles deixam a amostra grátis com menos tempo, eu acho. Seu Wolf, na primeira vez que eu peguei a amostra grátis, era. Também tem Acho que aquele Scilab, né? Que acho que é de graça. tem muitos. Tem muitos, tá? Importante é que você pegue um que você consiga mexer. E tentar fazer alguma coisa. O que o livro da Kate tem, eles desenvolveram, ele é bem mais, bem menos, tem menos coisa, né? Mas dá para fazer o que a gente faz aqui dentro do curso, né? Coisas mais simples, tá? Beleza, então, gente. Alguma dúvida? Bora pra teoria não. E aí, João, cansou do problema lá ou não teve Calma, João. tempo? Eu tô tentando, quer dizer, eu sei mais ou menos onde eu quero chegar, tenho a intuição, assim, mas falta alguns cálculos Tá certo. ainda, porque eu já Agora, montei a equação, só falta achar o vetor em si. Eu encontrei a equação da reta tangente, aí falta encontrar o não, vetor. eu tô falando daquele outro, do Ah, problema difícil. tô pensando. Cansei não. Mas aí você pode continuar a perguntar coisa, tá? Acanhado. Não fique acanhado, pode ficar à vontade. Essas questões eu faço questão de Certo, ficar tranquilo. acompanhando, porque elas são muito importantes para Eu, quem quer um pouquinho a mais, tá bom? tá bom. Beleza, agora então vamos falar sobre mudança de parâmetro, seção 3 do capítulo 1. Então, o que é isso de mudança de parâmetro? Quando a gente tem que parametrizar uma curva, digamos um círculo, vamos lembrar como se parametrizava um círculo, né? Você pega o círculo, aí uma maneira simples é pegar a origem aqui, né? Raio R, pegar os eixos coordenados passando pelo centro, né? Essa é a forma mais simples, tá? Você tem aqui seu círculo, né? X, Y. O que pode ser feito é pegar a parametrização, né? O parâmetro pode ser o ângulo aqui, né? A gente fez isso, né? Teta e alfa de teta, né?
A gente viu que a parametrização, usando esse parâmetro θ, é R cosseno θ, R seno θ, tá bom? Tudo bem? Então, a escolha do parâmetro foi o ângulo que faz o vetor que sai do centro do círculo e chega no ponto que eu quero parametrizar, o ângulo que faz esse segmento com o eixo X, né? No sentido, medido no sentido anti-horário, né? Bom, mas a gente poderia tentar usar outro parâmetro. Vamos tentar usar esse parâmetro aqui. Eu quero parametrizar usando o comprimento do arco, né? Então, vamos chamar isso aqui de L. Qual é a relação de L com θ? Alguém se lembra? Vamos calcular o arco a partir... Vou chamar de S, tá? Como é que você calcula o arco de circunferência a partir do ângulo? O que que você faz? É o ângulo vezes o raio, né? Muito bem. Então, é Rθ, né? Então, você tem uma relação entre o novo parâmetro, que é S, e o antigo, que é θ, né? Então, isole θ nessa equação. Como é que fica? Θ é quem? S sobre R. Muito bem. R positivo, não tem problema. E agora, construa uma curva nova que depende de S, tá? Essa curva nova vai ser a curva alfa, né? Substituindo θ pelo que ela é, pelo que θ é em função de S, né? Então seria alfa de S sobre R. Então como é que fica fazendo essa substituição? Como é que fica aqui as entradas aqui? O R está igual, né? Cosseno não mudou. O que muda é que θ agora está escrito como S sobre R, correto? Seno de S sobre R, tá certo? Então você tem uma nova curva beta, cujo traço é igual ao traço de alfa, né? Então, alfa e beta são duas curvas parametrizadas, diferenciadas, regulares, com o mesmo traço, tá? Então, esse exemplo serve para a gente entender que você pode usar, não precisa usar um parâmetro que foi dado, né? Você pode mudar para outro parâmetro que você quiser, né? Sempre pode ser mudado o parâmetro, né? Esses dois parâmetros, S e θ, eles são naturais, né? Você relaciona com a construção do círculo, né? Mas pode ser qualquer coisa, né? Você poderia substituir θ por, sei lá, qualquer coisa, em certo sentido, né? Ok? Tá claro, então, como o significado da reparametrização? É como se fosse uma inversa, no caso? Tem alguma relação ou falei besteira? Não, não. Você tem duas curvas com o mesmo traço, mas são duas funções distintas. Essas funções distintas têm uma relação, que é a relação que tem entre os parâmetros, né? Então, o parâmetro de alfa é o θ, o parâmetro da beta é o S. E você tem essa relação entre os parâmetros, θ e S. E essa relação, você pode inverter essa relação, né? S é função de θ e, ao mesmo tempo, θ é função de S, tá bom? Então, essa noção de inversa é em relação aos parâmetros, tá? Não é em relação às curvas, ok? Certo, Alex? Ok. Beleza. Então, agora vamos depois do exemplo. O exemplo é claro, gente? Sim. Ficou sim. Professor, Então, no caso, você muda, fazendo essa parametrização, você muda, por exemplo, o comprimento do intervalo do domínio, muda, Isso, translado do intervalo, altera a velocidade que a curva... isso. Você vai sofrer alterações, né? Por Uhum. exemplo, se você estava pegando θ, digamos, no intervalo
vamos dizer 0,3π, por exemplo, então S fica em que intervalo? Esse 0 e 3π sobre R. 3πr, né? Isso. Então você mudou o intervalo, né? Se você calcular a derivada de beta em relação a S, você obtém o que, Lucas? Como é que é? Derivada de beta em relação a S. Cadê beta? Beta. Beta em relação a S. Sim, fica menos o seno de, de S sobre R Isso. vezes R, né? O R vai sumir, professor? Né? Ah, Então, tá. Vai regra da cadeia, regra da cadeia. Tudo bem. a regra da cadeia some com esse R Aham. daqui, né? E aí fica, a outra fica cosseno de S sobre R. Então você já sabe Isso. o valor do comprimento do vetor tangente. É quanto? 1. 1, muito bem. Agora pega a derivada de alfa em relação a θ. Quanto é alfa em relação a θ? Aqui, ó. Alfa em relação a θ. Menos R seno θ e R cosseno Bem, θ. o comprimento do vetor tangente? R, né? Muito bem. Então você mudou o comprimento dos vetores tangentes, né? Com essa parametrização nova. Mudou o intervalo, né? Mudou um monte de coisa. Mas o Sim. traço continua igual. E você pode estudar outras coisas que a gente vai aprender mais na frente, qualquer que seja a parametrização, ou com S ou com θ, tá? Mas mudam coisas, né? Por exemplo, você poderia reparametrizar, aqui a gente está percorrendo o círculo no sentido anti-horário, né? A gente poderia ter reparametrizado para mudar o sentido, por exemplo, tá? Como mudaria o sentido? A gente trocaria θ por uma função decrescente, tá? Aí você trocaria o sentido da mudança. Então, veja, vamos chamar isso de aqui do intervalo I, esse aqui é o intervalo J, tá? Então, como que essa transformação age? Então, o intervalo I, vamos botar aqui θ, S aqui, tá? Θ está entre 0 e 3π. 3π aqui, e S vai chegar até 3πr, né? 3πr, né? Então, essa transformação é qual? Qual a função, qual a relação de S com θ? Então, é uma reta, né? Então, essa aqui seria a curva S igual a rθ, correto? Então, a transformação que transforma θ em S é uma função crescente. Concordam? Sim. Pronto. Você poderia ter pegado uma transformação com outro parâmetro, a transformação poderia ser decrescente. E aí a gente vai ver logo que, aí nesse caso, você muda o percurso, você muda a orientação. Mas aí, porque a gente quer estudar mudanças de parâmetros, às vezes desde que não mude a orientação, a gente vai conseguir descrever as mesmas coisas, né? A parametrização não vai importar na teoria, né? Na prática, a gente vai usar uma que nos seja mais fácil de calcular as coisas. Mas na teoria, nada dos conceitos que queremos estudar deveria depender da parametrização, tá bom? Vamos continuar. Agora sim com a definição. Vamos fazer a definição, que é uma reparametrização. Definição. Então, dada uma curva alfa,
dada uma curva parametrizada, diferenciável, regular, alfa do intervalo I em R2, considere uma aplicação diferenciável uma função, né? Função diferenciável. Vou chamar elas de φ. E o intervalo J, I, ok? Onde, bom, J é o intervalo, tá bom? Beleza. Eu quero que ela seja injetiva, a φ, e sobrejetiva, tá? E sobrejetiva, bijetiva, então deixa... Sim. Como que... Bom, sobrejetiva eu quero... Tudo bem. E sobrejetiva. Eu quero que seja injetiva. Então, quando uma função é diferenciável, qual uma condição suficiente para ser injetiva? Derivada ser não nula, né? Em todos os pontos, né? Isso, exato. Eu quero que φ seja injetiva, mas eu posso colocar isso aqui. Eu posso Professor, colocar... Oi. mas isso aí só vale se a curva for C1, né? Se a derivada não for contínua, pode ser que não seja zero e ainda não seja injetiva, né? Porque, por exemplo, se a derivada é positiva, então a função é crescente, aí daqui Sim, a pouco a mas... derivada fica negativa, do nada, sem passar pelo zero. Sim, Lucas, mas para a gente isso aqui significa o quê? Ah, Tem que se lembrar. Tente lembrar. O que significa isso para a gente? ser infinito, é. Infinito. Em particular é C1, tá bom? Tá. Tem razão, mas a gente já está supondo isso, beleza? Aham. Pronto. Tal que essa condição é satisfeita e eu quero que sobre adjetividade, tá? J igual a I. Pronto. Então, o que está acontecendo aí é o que eu estou fazendo aqui, ó. Você tem uma transformação, você tem um intervalo I aqui, intervalo J, e você tem uma função. Nesse caso, a função é uma função linear, né? E aí, eu quero, então, construir uma função, uma curva nova, tá? Nesse caso, a curva beta, dada por posição de alfa com φ, sai de J, né? O intervalo agora é J em 2. Ela vai ser também uma curva regular. Por quê? Bom, a beta é diferenciável, sim ou não? Porque é composição de funções diferenciáveis. Massa é regular? Sim, também, porque o diferencial vai ser, aliás, não nulo. Calcule a derivada de beta em V. É a composição, isso, regra Regra da da cadeia, cadeia, como que isso. fica? Alfa linha é composta com a derivada do φ linha. Vamos lá, regra da cadeia. Vezes Alfa Vezes φ linha. vezes Ali é, filinha, que é o número, né? Filinha de V. isso. Certo? Então, esse vetor nunca é nulo, por quê? Porque a curva inicial é regular, né? Exato. Esse aqui também não é nulo, por quê?
Por hipótese. Por hipótese, do produto nunca se anula, né? Exato. Então, a beta sempre tem vetor tangente não nulo, tá? Por isso que a gente não quer só injetividade, né? Pode ter derivada nula, se for injetiva, não sei. Agora estou confuso. Já foi injetiva e diferenciável, pode ter derivada nula? Não sendo subjetiva? Se eu trocar essa hipótese aqui de ter derivada não negativa, não nula, por só injetiva, será que implica ser derivada nula? Aliás, pode ser, mas aqui eu quero mais do que isso. Eu quero que a φ seja inversível, né? E essa condição aqui é suficiente para ser inversível pelo teorema da função inversa, né? Então, eu Isso, poderia ter colocado aqui injetivo só. Mas eu quero que a inversa seja diferenciável também. Então, é melhor botar isso aqui. Pronto. Muito bem. Então, é uma curva regular. E ela possui o nome de reparametrização de alfa, tá? Assim, qual a relação entre as duas, entre alfa e beta? Tá ok. O traço de beta é a imagem do J, certo? Isso vai ser o quê? A alfa da imagem de φ. Qual a imagem de φ? Qual a hipótese? é o I, O I. E alfa de I é o quê? o R2. Não, é o Ou, traço de alfa. o traço de alfa. Então, o traço de beta Coincide. coincide com o traço de alfa. Isto é, os traços Sim. de alfa e beta coincidem, né? E ela tem o nome, né? Dizemos que beta é uma reparametrização de alfa por φ, tá? Você reparametrizar alfa por φ. Você usa φ para reparametrizar alfa, tá? Beleza? Qual seria a função φ, dando o seu exemplo? Veja que no exemplo a gente tem que ajustar. Quem seria φ no seu exemplo? Quem seria o J? Φ de θ, perdão, φ de S é quem? Φ de S, R θ. É o θ, né? Isso. Θ. E θ é quem? S sobre R. S sobre R. Então, nosso intervalo I está aqui embaixo, o J está aqui em cima, tá? Então, você tem que colocar, então, a inversa, né? A relação laranja está aqui. A relação roxa, qual seria o gráfico da relação roxa? É só... É outra reta, né? Acho que vai ser uma coisa assim. Aham. É Isso. outra reta, mas não é essa aqui, né? É outra reta. Bom, então o desenho teria que ser feito ao contrário, né? Então, o J é o domínio é o domínio da φ, né? Seria 3πr, e aqui seria 3π. O J está aqui, o I está aqui. É outra reta, né? Tá bom? E esse aqui seria θ igual a φ de S, tá bom?
Tá bom. Tá certo. O que mais podemos falar? Ah, a função φ tem um nome, né? A função φ é chamada de mudança de parâmetro. E a função φ é dita mudança de parâmetro, tá? Então, o parâmetro original, que era, digamos, U, agora vai ser mudado pelo parâmetro V, tá? Então, os parâmetros iniciais estavam no intervalo I, os parâmetros novos no intervalo J, tá? Por isso que é chamada mudança de parâmetro. Tá bom, então eu vou fazer o exemplo, o desenho da situação. Então, você tem a curva aqui, né? O traço, né? Digamos que você tem aqui alfa, o intervalo I, tá? A curva alfa, ok? Por outro lado, você tem o φ e você tem a curva beta. Que tem o J. E aí você tem a composição, né? O beta é compor φ, você dá a volta aqui, φ com alfa, tá? Tudo bem? Sim, tudo bem. Exemplos. Então a gente já fez um exemplo. A gente fez o exemplo 1. O exemplo 1 é esse aqui, tá? Nossa φ é essa daqui, tá? O exemplo 1 é esse. Está no livro. Eu fiz antes só para motivar a definição. Vamos fazer o exemplo B. Seria uma reta, tá? Exemplo simples. Então, o 1 foi feito já, né? O 2 é uma reta, vamos dizer. Alfa de U vai ser 2U. Qual o traço de alfa? Em R. Traço de alfa. Uma reta, né? Passando pela origem. Que reta é essa? Uma reta X igual a Y igual a 2U. Qual é a relação de x e y? y igual a 2x. Aí vai passar pela origem. Y igual a 2x. Então, é essa reta aqui. Vou botar amarelo. Isso. Não, ela está inclinada porque está Tá assim. muito baixinha. Tá assim, né, Lucas? Agora sim, né? É. Deixa eu botar essas retas que estão meio tortas com uma régua aqui. Vou usar a régua aqui. Deixar os eixos amarelos. E a reta branca. Não, de novo errei. Aqui assim. Agora ser mais parecido, né? Aí. Beleza, então aqui temos o x, y. Vocês conseguem ver o percurso que está sendo feito? Se o começa a avançar, bom, quando alfa é zero, quando o é zero, alfa de u é quem? 0. Zero, zero, né? 0, sim. Pronto. Se u é positivo, eu começo a subir em que direção? Para cima ou para baixo? Quando u começa a aumentar, eu vou para cima ou para baixo? Pra cima. Quando u aumenta, x aumenta, né? Quando u aumenta, y aumenta, né? Então, o percurso que eu estou fazendo é esse daqui. Tá? Vou fazer a mudança de parâmetro agora. Vou fazer φ de V vai ser menos 2V mais 1. Ok? Então, lembre-se sempre, o parâmetro antigo é φ do parâmetro novo, correto?
Tá bom? Então, qual é a inversa aqui? Procura a inversa. Quem é V? Isole V nessa equação. Como fica? O menos 1 sobre menos 2. 1 menos 1 sobre 2. Vamos lá. 1 menos 1. 1 menos 1 sobre 2, né? Isso. Ok. Então, a beta é uma função de V que é igual a alfa aplicada a φ de V, correto? Φ de V é... peraí que eu estou fazendo confusão. Não precisa fazer isso não, né? Não precisa fazer, não. Não, pela definição é isso, né? É alfa de V, beta de V é alfa composto com φ, né? Então não precisava fazer isso não. Mas tudo bem. Aí ficaria menos 2, quer dizer, vou escrever assim, 1 menos 2V, e aqui, qual seria a segunda coordenada? Eu só, essa equação aqui, tudo bem, eu fiz, mas a gente não vai usar, tá? Essa segunda. Só usa a primeira, U é φ de V. U é φ de V. Φ de V. A segunda é quanto? 2 vezes U. 2 vezes φ de V, ou seja, 2 menos 4V, correto? Bom, aqui o V está em todos os reais também, né? O que reta é a reta nova? É a mesma reta, né? Que os traços de alfa e beta, eles são iguais, correto? O que vai mudar agora é o percurso. Quando que é zero? Quando que beta passa pela origem? Para que valor de V eu estou na origem? Se tá Meio, porque vai anular as duas a entradas. meio, né? Meio, isso. Então aqui você tem alfa de zero, que é igual a beta de meio, né? Isso. Se eu vou para cima de meio, se V é maior que meio, qual é o sinal disso aqui? Se V é maior que meio. Negativo, né? Então, 2V seria maior que 1, menos 2V é negativo. Então, a variável x é negativa e a y é negativa. Então, quando eu vou para frente com o parâmetro, eu estou descendo, correto? Se eu começo aí com V maior que o meio, eu começo a descer, beleza? Porque isso aqui fica negativo, quanto mais longe de um meio, mais negativo é isso, correto? Correto. Pronto. Se eu tivesse começado com valores antes de um meio, isso aqui é positivo, isso também. Então, o percurso está sendo no sentido contrário, tá? Então, essa reparametrização, ela tem essa... Além de mudar o vetor tangente, a comprimento do vetor tangente, você está mudando a orientação, tá? Você está mudando o sentido que a curva é percorrida, ok? E isso tem a ver com a derivada. Qual a derivada de φ? Derivada de Fica φ menos 2 aí. menos 2. É uma derivada negativa. Então, a função Isso. φ é crescente ou decrescente? Ela decresce, negativa. Φ decresce, né? Isso. Então, por hipótese, né? Ela não pode ser nula. Como é contínua, Lucas, então o sinal da derivada pode mudar? Não. Aquela observação anterior. Então, ou ela é sempre positiva ou sempre negativa. Isso. Então, ela é sempre adjetiva, ela é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Quando ela for crescente,
o percurso não muda, tá? A orientação não muda. Quando ela for decrescente, você está mudando a orientação, está percorrendo no sentido contrário da parametrização original, tá bom? E essa noção de sentido é um pouco intuitiva, tá? Sempre vai ter um sentido. Você tem como inverter o sentido, tá? Tudo bem? Para uma reta é simples, né? Para um círculo, né? A gente vai ver daqui a mais para frente como interpretar o sentido. Vamos falar, tá bom? Observação. Bom, esses são os dois exemplos, né? Observação sobre, bom, φ é sempre estritamente monótono, né? Estritamente monótono. Ou seja, ou sempre estritamente crescente ou estritamente decrescente, né? Pelo teorema da função inversa, o que eu posso dizer da φ? O que eu posso dizer da φ? P inversa diferenciável? Sim, pelo teorema da função inversa, né? Tem inversa diferenciável porque Exato. a inversa, o teorema da função inversa te dá a mesma classe para a função inversa, né? Isso. Como ela já é injetiva, você não precisa de fazer argumento local. Ela é sempre injetiva. Então, a inversa está definida em todo o intervalo I, pela sobretividade da φ, pela hipótese, né? E, além disso, você ganha diferenciabilidade. Então, a inversa sempre é diferenciável. Então, você pode voltar, tá? E é diferenciável. Diferenciável. Logo, da equação beta igual a alfa composto φ, eu posso passar a qual? Quem é alfa agora? Compõe com inversa de φ. Eu só compor a esquerda, a direita com φ a menos 1. Quanto é? Beta composta com a inversa de φ. Beta. Menos 1, correto? Pronto. Então, aqui a gente tinha o quê? Vamos ver aqui se vocês já entenderam, já memorizaram a definição. Beta é uma reparametrização de alfa por φ. Isso está escrito aqui, né? Então, o que está escrito aqui? Alfa, É uma reparametrização de beta por φ a menos 1. muito bem, é uma parametrização de beta por φ a menos 1. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que a relação reparametrização é reflexiva, né? Se beta é uma reparametrização de alfa, então alfa é uma reparametrização de beta, né? Então, na verdade, vai ser uma relação de equivalência. Posso pensar em todas as curvas e uma curva fixada pensa em todas as suas reparametrizações. Isso conforma uma classe de equivalência, tá? Beleza? Sim. Só faltaria provar a transitividade, que é evidente da definição, tá bom? Então, é nesse sentido que a gente vai estudar as curvas, a gente não vai se interessar pela reparametrização. Então, os cálculos que a gente quer fazer, os problemas que a gente quer resolver, e na teoria não depende da reparametrização. Mas a gente vai ter que usar um parâmetro especial na hora de fazer algumas definições onde aparecem naturalmente os objetos, se você usar um parâmetro específico, tá? Então, a princípio, vamos usar um parâmetro específico
mas depois vamos ver que esse parâmetro específico é simplesmente uma maneira mais fácil de chegar onde que a gente quer chegar. A gente não vai querer depender do parâmetro escolhido, tá bom? A segunda observação, então, essa aqui é a minha primeira observação. A segunda é sobre o sentido, tá? Já fiz. Se for crescente, então, alfa e beta têm o mesmo sentido. Sentido, tá? A orientação, perdão, mesma orientação. Orientação. Isso quer dizer que são percorridas no mesmo sentido, tá? É. São percorridas no mesmo sentido. Tá? Então, você pensa na curva, no traço da curva, como se fosse um túnel. Então, você só pode ir num sentido ou no outro, tá? Tem um sentido, tem outro sentido. Se for decrescente, o que eu posso falar, então? Se for decrescente, tá aqui. Decrescente. Então, tem a orientação oposta. Aqui mudaria a orientação oposta, tá? Tem orientações opostas. Isto é, são percorridos nos sentidos opostos. Nos sentidos opostos, tá? Tudo bem? Bem, galera. Tudo bem sim, professor. Pronto. Bom, agora então estamos preparados para falar do parâmetro especial. Vamos tentar introduzir o parâmetro especial. Então, para isso, a gente precisa pensar um pouquinho, tá? Bom, se você tem um segmento de reta, começando P, terminando em Q, qual o comprimento do segmento? Como se calcula o comprimento do segmento? A norma do vetor, fazendo a diferença das coordenadas. Então, o Isso. comprimento é pegar a distância, Exato. que é a Que P, é P. que é a mesma coisa que o comprimento do vetor, que começa em P e termina em Q, ou que começa em Q e termina em P, tá bom? Bom, se você tem um círculo, como calcula o comprimento de um pedaço? Vamos ver. Tem um pedaço, uma corda, né? Se você tem uma corda aqui, entre P e Q, como é o comprimento? Você usa Teta raio, vezes né? R, isso. Beleza. E de modo geral, como que você faz? Você tem uma curva qualquer, como que você calcula o comprimento? Alguma ideia? Alguém sabe? Eu lembro que tem integral de um intervalo, aí raiz quadrada de 1 mais alfa' Sim, de... mas assim, minha pergunta não é só em relação à fórmula, é como você chegar naquela fórmula, como se constrói aquela fórmula. Pega pequenos intervalinhos para calcular o comprimento e faz o somatório, vê se esse limite existe. Bom, então a gente precisa agora fazer o seguinte, tá? Vamos ver como se calcula o comprimento de uma corda, tá? Isso. Então, vamos Isso. pensar que você está aqui para um certo valor do parâmetro. Então, vamos pegar dois pontos A e B no intervalo, A sendo menor que B, tá? Então, aqui temos alfa de A e aqui alfa de B. Vamos tentar calcular esse comprimento.
Então, o que é feito é você aproximar por poligonais, né? Então, você pega esse intervalo menor AB e você faz uma partição, o 0 até o N, que é o B, né? Então, você pegou um intervalo pequeno AB, fechado, particionou, tá? Tem A, tem T1, 1, tem o 2, etc. O N menos 1 até o N que era B, tá bom? A igual ao 0. Para cada pedacinho, então, você vai calcular, vai pegar o segmento que liga os dois pontos. Tá? Você vai indo, blá, 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 até chegar lá, tá bom? Pronto. Então, você tem como calcular o comprimento da poligonal. Como você faz? Você calcula os comprimentos de cada segmento. Então, como que faz esse comprimento aí? Vamos falar L. E essa partição aqui, vamos chamar ela de P, tá? P, então seria L, alfa, P. A curva alfa, mas também tem que levar em consideração a partição. Tá? Qual seria? Seria somar todos os comprimentos das arestas da poligonal, né? Então, como ficaria? Norma de... A primeira seria alfa de 1 menos alfa de 0, de 0, certo? Uhum. Mais alfa de o 2 menos alfa de 1. Então, simplificando, eu posso escrever o somatório. Somatório de alfa de i mais 1 menos alfa de i. Já que Certo? Deus vai dar tudo dobro pra gente, Luquito, eu vou mandar logo R$ 2.000 pra você. Pra ele me dar 4.000. Viu? Vamos, pessoal, fazer uma raquinha aqui pra mandar um dinheiro aí que a gente vai receber em dobro. Lucas, você está sendo hackeado, Lucas? Oi, professor, tá o WhatsApp aqui. Está sendo hackeado, Lucas. Então, i dá de 0 até n menos 1. Né? Pronto. Esse é o comprimento dessa poligonal, tá? Então, tem várias maneiras de você pensar. Então, se você pede que alfa seja só de classe C1, por exemplo, alfa C1, C0, né? Então, dizemos que alfa é retificável quando você consegue calcular o sup desses comprimentos, né? Então, você chama a norma da partição vai ser o menor dos intervalos, o mínimo, né? O mínimo entre todos os intervalos. Os comprimentos dos intervalos, o i mais 1 menos o i. Para i de 0 até n menos 1, tá? Então, a gente tem uma certa noção de limite, né? Então, a alfa é retificável se o sup de todos os L's existe, né? Alfa existe para toda P, para toda partição, tá? É o sup. Você pega todas as partições possíveis, pega o sup,
É o sup, gente, ou o ínfimo? Acho que é o ínfimo, né? Não, é o sup, isso, é o sup. Tá certo? Beleza. Mas a gente não quer de classe C0, né? A gente quer pular essa parte topológica aqui. Eu não quero calcular sup nenhum. O que que a gente faz? Você supõe, por exemplo, de classe C1. O que acontece? Como eu posso driblar esse argumento aí de calcular o sup? O que é que faria? Bom, de fato, isso que você faz aqui para calcular o comprimento da circunferência, né? Você faz poligonais inscritas ou circunscritas no círculo, né? E aí você calcula o limite, que seria esse sup aí, que vai ser 2 vezes π pelo raio da circunferência, né? Então é nesse sentido que essa definição é dada. Mas como driblar essa, essa parte de calcular o sup, né? Então, na verdade, preciso colocar essa função aqui, essa expressão eu preciso trocar para uma expressão mais simples para calcular esse somatório. É isso que eu tenho que fazer. Como que eu faço? Alguém tem alguma ideia? Então, veja só. Alfa é x de u, y de u, correto? Função de duas variáveis. É uma função vetorial. Então, você tem duas componentes, né? Então, como é que fica isso aqui em termos de x e y? Raiz quadrada de quem? Vamos lá. De x de i mais 1, U mais 1 menos x de ui, beleza. isso, Ao ao quadrado. quadrado, mais y de ui, mais 1 menos y de ui, isso ao quadrado. Pronto. Tudo bem. Então, pense por um instante nas funções x e y, tá? Então, vamos pensar aqui, função x, tá? X função de u. E aqui você tem o i mais 1. Tá? Então, o que nos diz o teorema do valor médio da função x? Teorema do valor médio da função x. Alguém lembra o teorema do valor médio? Existe um ponto entre x e mais 1. Não, vamos lá. X é a função, u é a variável. Vamos lá. Existe um ponto onde? Ali é o... existe um ponto entre o i e o i mais 1. Uhum. Tal que quando eu fizer o denominador, isso é exatamente f' nesse ponto aí, nesse intervalo que eu escolhi. Tá, então, tem uma forma mais simples de lembrar. Você tem um segmento que liga esses dois pontos, certo? Isso. Existe, então, um ponto dentro do intervalo entre o i e o i mais 1. Vou chamar ele de o barra. O i barra, tá? Tal que a reta tangente à curva ao gráfico de x nesse ponto u i barra é paralela Isso. a esse segmento dado, né? Isso significa, algebricamente, que x de ui mais 1 menos x de ui sobre ui mais 1 menos ui é igual a quem? X de linha de... f' linha de ui barra. Pronto. Então, posso mudar essa expressão de cima usando o teorema do valor médio, correto? Correto. Como fica, então? É só isolar x i mais 1 menos x ui nessa equação. Fica a raiz de
ui mais 1 menos ui ao quadrado, vezes x' de ui barra ao quadrado, tá bom? Aplique o teorema do valor médio para y, para a função y. Então, você vai ter uma coisa parecida. O i mais 1 menos o i ao Isso. quadrado vezes y' e 2 barras, por exemplo, tá? Ao quadrado. Para x e y, que são funções distintas, o ponto do teorema do valor médio não precisa ser igual, né? Eu boto 2 barras lá. Isso aqui vou descrever aqui, teorema do valor médio, né? Pronto, fechar a raiz quadrada. Pronto, agora eu posso, então, fazer uma coisa, que isso aqui é um parênteses, tá certo? E vou continuar a equação aqui embaixo. Tá bom? Parênteses. Ok. Bom, isso aqui é um fator comum, correto? Esses dois são um fator comum. Correto. E pela partição ser escolhida assim, o i mais 1 menos o i é um número positivo. Então, eu posso fatorizar, ao calcular a raiz quadrada, obtenho o quê? O i mais 1 menos o i. Então, seria o valor absoluto, mas como é Isso. positiva... A gente supôs isso. Raiz Aqui quadrada. teria x' de u barra ao quadrado, mais y' de u, 2 barras ao quadrado. Exato. Certo? Bom, isso se parece com quem, isso aqui? Isso não é exatamente a norma do vetor tangente, mas se parece com a norma do vetor tangente. Né? De fato. Então, quando você faz o somatório, no limite, na verdade, você está aproximando esse somatório com uma soma de, como se chama essas somas? Uma soma de rima, correto? Ó, vai tirar cada pedaço somatório para aparecer o comprimento do intervalo e uma certa função, tá? Então, quando a função é de classe C1, eu não vou fazer todos os passos, esse sup vai ser exatamente a integral que vem dessa expressão. Qual seria essa expressão? Então, você tem o comprimento da corda na partição, seria somatório de i igual a 0, n mais n menos 1, que vai ser o i mais 1 menos o i, tá? Raiz de x' de ui barra quadrado mais linha de ui, 2 barras ao quadrado. Então, quando eu faço o limite, qual seria a expressão que eu encontro? Qual a integral que eu encontraria? Quais são os limites da integral? São Integral de A até B, isso. bem, Da raiz quadrada de x' de u ao quadrado mais y' de u ao quadrado du. muito bem. Só que isso aqui é quem? X' quadrado, y' quadrado. Isso é a norma de alfa' de u. É a norma do vetor tangente. Isso. Tá. Du. Então, nesse sentido que a gente pode definir o comprimento da corda da curva usando essa integral, tá? Tudo bem? Então, Tudo mais bem. ou menos é daí que vem essa definição. Essa definição não é assim, não foi tirada do nada, tá? Ela vem
desse processo, tá? Eu quero aproximar as poligonais, usa a diferenciabilidade para converter esse somatório, esse limite em uma integral. Bom, então vamos ver como que é a definição, né? Dizemos que sup, né? Bom, esse sup que seria integral de AB, alfa de U, é o comprimento de arco, de alfa de a B, tá bom? De A a B. Comprimento de arco da curva alfa de A a B, tá bom? Esse pedaço aqui verde, vamos botar aqui em verde. Comprimento de arco da curva alfa de A a B. Isso porque a gente tem uma função diferenciável, portanto, de classe C1, portanto, a gente pode fazer esse sup igual a essa integral, tá? Fixado, por outro lado, se você fixa o ponto A fixado no intervalo I, a gente pode criar uma função, a função S, que vai do próprio intervalo I para R, dada por S de U igual a integral de A a U da comprimento do vetor tangente chamada, isso para U e I, para qualquer U e I, tá? Chamada função comprimento de arco, comprimento de arco a partir de A, tá? Comprimento de arco de alfa a partir de A, tá? Então, o comprimento de arco entre A e B, você fixa A e B. Se você fixar só A e deixar B variando, você obtém uma função. Essa função é chamada função comprimento de arco da curva alfa a partir do ponto A, tá bom? É clara a definição? Tá bom. Qual a classe da função S? S é contínua? S é diferenciável? S é de classe C1, de classe C2? De ser infinito, não? Porque alfa eu tô supondo que é regular. E ser infinito. Alfa é ser infinito. Quando você Isso. calcula o comprimento do vetor tangente, você está compondo a curva alfa com a função norma, né? Exato. A função norma é diferenciável fora da origem. Como a curva é regular, Isso. então o que está sendo integrado é uma função diferenciável, de classe C infinito. Quando você Exato. integra, você aumenta a classe para 1. Você aumenta a classe, né? Isso. Se a função é contínua, se integrando é contínuo, ao integrar, você encontra a primitiva, que seria uma função derivável, né? Então, você aumenta a classe. Então, temos que S é de classe infinita, né? S é de classe infinito. E, pelo teorema da função do fundamental do cálculo, quem é a derivada de S em relação a U, teorema fundamental do cálculo, Forma de alfa linha de U. eu integrando, Isso. calculado U. na extremidade superior.
Exato. Pronto. Como a curva é regular, esse número da direita, qual o sinal que ele tem? Positivo. Que é positivo. Então, o que eu posso dizer da função S? Ele Totalmente está crescente. infinito, ele é Isso. crescente e, portanto, derivada não nula, portanto, teremos da função inversa, o que eu posso dizer? Existe inversa também de classe de sem infinito. Pronto, inversível de classe infinita. Então, portanto, eu posso usar essa função para reparametrizar qualquer curva, tá? Esse é -1, é de classe sem infinito. Portanto, S é uma função que permite reparametrizar a curva, tá? E essa parametrização especial é aquele que a gente precisa para introduzir os conceitos geométricos. Depois de introduzir os conceitos geométricos, a gente consegue tirar como se fala, a gente consegue extrair da definição esse parâmetro especial e deixar um conceito que só depende da classe de equivalência. Qualquer curva que tenha o mesmo traço vai ter esses mesmos objetos sendo os mesmos, né? Sem depender da parametrização. Mas, por enquanto, a gente precisa dessa parametrização especial, tá? Só para voltar ao exemplo do círculo, né? Como seria a função comprimento de arco do círculo? Vamos lá. Vamos centrar aí na origem, vai. Vamos parametrizar usando θ. Não estava, né? Alfa de θ seria R cosseno θ, R sem o θ. A gente já sabe que esse comprimento aqui, L, a gente já sabe que L é θ vezes R. Nós vamos comprovar que nessa definição está certa, tá? Então, o que seria S? Vamos chamar isso θ. Qual seria o comprimento da curva a partir de zero? Vamos lá. Vamos calcular a integral. Então, qual a derivada de alfa? O vetor tangente, como que fica? Menos R seno θ, R cosseno θ, tá? Qual a norma do vetor tangente? R. Muito bem. R de U. R constante, tira da integral. A integral da constante 1 é o quê? Aí dá θ. Dá R o θ. comprimento do intervalo 0 θ, que é θ. Então, R θ. Então, você consegue, a partir dessa definição, provar coisas que você já sabia. Então, ela faz sentido, né? Essa definição faz sentido, tá? Agora, tem um porém. Nem toda curva você consegue calcular essa integral com facilidade. Então, embora o parâmetro seja especial, nem sempre, na prática, você consegue calculá-lo, tá? Então, por exemplo, se você tem a elipse, pensar na elipse de raio A e B, nós sabemos que a parametrização dela é a seguinte, né? Θ vai ser A cosseno θ, B seno θ, correto? Derivada de θ, de alfa, quanto é? Menos A seno θ, B cosseno θ. Comprimento do vetor tangente, agora fica como? Raiz de
A quadrado, seno quadrado de teta, B quadrado, cosseno quadrado de teta, tá bom? Isso. Beleza, vamos deixar tudo em termos do... O seno. Seno? Pode ser. termos do... Como é que fica aqui a relação com a distância focal? Você lembra a relação que tem A e B com a distância focal, que é C? Né? Se o foco está aqui, Sei que BC é igual a raiz. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. C quadrado... Igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Acho que não, né? Porque C é menor que A, né? Calma, a Acho que diferença? é A quadrado. A Né? diferença? A ao quadrado é B ao quadrado. Isso, Mas... mais C ao quadrado. Isso. Isso, então, se eu deixar tudo em termos da, da distância focal, você vai ter A quadrado menos B quadrado, né? Então, se eu colocar cosseno, se eu trocar cosseno por 1 menos seno, como é que fica? Cosseno ao quadrado trocado por 1 menos seno ao quadrado. Aqui vai ficar, mas acho que não vai dar certo. Cosseno. Peraí, deixa eu só pensar um pouquinho. B quadrado. Não, é melhor fazer o contrário. Casseno por 1 menos cosseno, tá? Seno quadrado por 1 menos cosseno quadrado. Bom, aí, então, simplificar e fica o quê? A quadrado mais menos quadrado menos B quadrado cosseno quadrado de θ, tá? Tá bom? Tá bom. E aí, A quadrado menos B quadrado é a distância focal ao quadrado. A quadrado menos C quadrado cosseno quadrado de θ. Ainda eu posso fatorizar o A. O A pode sair, fica 1 menos. A quociente de C com A é chamado de excentricidade, né? Então, você tem excentricidade quadrado cosseno quadrado de θ. Pronto. Então, essa é uma forma mais simples de escrever o integrando. Eu vou ter que usar para calcular comprimento de arco. Então, o comprimento de arco da elipse, a partir do zero, digamos, fica essa função aqui, né? O A é uma constante, sai raiz de 1 menos y quadrado cosseno quadrado de U, tá bom? Então, esse é um exemplo onde calcular o comprimento de arco já não é uma coisa simples. Alguém sabe integrar esse... A gente sabe encontrar uma primitiva dessa função? Sei nem para onde vai. Essas funções, as primitivas dessas funções não são funções que possam ser escritas em termos de funções elementares, né? Então, não tem aqui uma fórmula para a primitiva. A primitiva sempre existe, porque a função ela é integrável, né? Tem primitiva, mas a primitiva não tem uma expressão, não tem uma fórmula para ela. Então, essas aqui chamam-se, talvez por causa da elipse, são integrais elípticas. As integrais elípticas não têm primitivas com fórmula, lá, integrais elípticas. Elípticas, tá bom? Se não tem uma coisa assim, uma expressão, não tem. Só aqui, bacana, PC, né?
que você possa calcular, zero a teto, tá? Não tem, isso não tem. O exemplo mais clássico sobre essas primitivas, não sei se vocês já estudaram, que é aquela exponencial de menos o quadrado, né? Essa aqui não tem primitiva, tem primitiva sim, mas ela não pode ser expressa como em termos de funções elementares, certo? Então, você pode ir lá tentar integração por partes, você pode ficar tentando mudança de variável, e você nunca vai chegar a lugar nenhum, tá? Essa integral elíptica também. Então, por um lado, esse parâmetro, ele serve para introduzir os conceitos geométricos que precisamos. Por outro lado, na prática, é possível que você não consiga calcular, tá? A gente vai fazer exemplos onde é possível calcular, sim, o comprimento de arco, tá? Então, o exemplo da elipse, nesse caso, a gente não vai estar preocupado por isso, né? Então, uma curva tão simples quanto a elipse não tem uma fórmula para o comprimento de arco, como tinha por círculo, né? Quando isso aqui vira um círculo, fica simples, né? Quando é que a elipse vira círculo? A excentricidade é igual a 1. A excentricidade é igual a zero, né? Isso. Então, essa parte se anula aqui e você tem o raio vezes o, o ângulo, né? Aí você consegue calcular o comprimento de arco, né? Quando é elipse, se epsilon é pequenininho, pode ser 0,000001, aí já não dá para fazer a integral. Aí você tem que aplicar algum método numérico para encontrar o comprimento de arco, tá bom? Beleza? Então, definição. Define. Ok. Quando que uma curva está parametrizada pelo comprimento de arco? Então, temos a seguinte definição: seja alfa uma curva parametrizada diferenciável e regular. Dizemos que alfa está parametrizado pelo comprimento de arco. Está parametrizada pelo comprimento de arco se dados quaisquer A e B no intervalo I, com A menor que B, então, menor ou igual. Então, o comprimento da curva alfa entre A e B é igual à diferença entre B e A, tá bom? A definição, alfa está parametrizado pelo comprimento de arco se, quando você pega dois valores particulares do parâmetro, um menor ou igual que o outro, calcula o comprimento dessa corda, é a mesma coisa que fazer a diferença entre os parâmetros, tá bom? Beleza? Por exemplo, se você pega o círculo, se pegar o círculo parametrizado pelo comprimento de arco, usando o parâmetro comprimento de arco, é R cosseno de S sobre R, R seno de S sobre R, né? Então, qual será o comprimento da curva entre A e B? Bom, essa aqui já calculamos. Quanto B é menos A.
Qual é a derivada de U de alfa? É menos cosseno de S sobre R e seno de S sobre R. Então, Isso comprimento quanto? a norma dá 1, aí no final vai ficar B menos A. A norma é R, é 1, né? Sim. Isso, o 1 D1. Deu Menos A. isso. Então, o comprimento da curva é igual à diferença entre o parâmetro maior e o parâmetro menor. Então, no ciclo é bonitinho, né? Então, quando você escolhe o parâmetro comprimento de arco, a curva satisfaz a definição de estar parametrizada pelo comprimento de arco, tá? Então, qual seria uma condição necessária, uma condição suficiente para a curva estar parametrizada pelo comprimento de arco? Qualquer curva. Condição suficiente. Usando esse exemplo aí. O que tem de especial esse exemplo? A norma do vetor tangente ser igual a 1. Se a norma do vetor tangente constante igual a 1, então, efetivamente, ela está parametrizada pelo comprimento de arco. Essa é uma condição suficiente, mas é necessária também. Então, essa é a proposição. Isso. É a seguinte proposição. Uma curva parametrizada diferenciável regular, alfa de R2 está parametrizada a definição? Isso, está parametrizada pelo comprimento de arco, aqui estou resumindo, parametrizada pelo comprimento de arco, se e somente se todos os vetores tangentes são unitários, qualquer que seja o valor de U, tá bom? Para todo o I, beleza? Prova, qual o pedaço, qual o trajeto mais simples? Aí dá uma volta. Demonstração. A ida. A volta, né? A volta é exatamente o exemplo anterior, né? Se isso aqui é igual a 1, então o comprimento da corda é igual à diferença entre os parâmetros, que é a definição de estar parametrizado pelo comprimento de arco, tá? Sim. Por definição, a volta é trivial, certo? Usando a definição e usando a mesma propriedade do exemplo, tá? A ida que é diferente, né? Vamos fazer a ida. Fazemos a ida. Então, vamos fixar, então. Fixemos A, seja A em fixo. Considere a função comprimento de arco, tá? A partir de A. Certo. Então, primeiro, se o é menor, digamos que A, menor ou igual, então, a hipótese é qual? Está parametrizada pelo comprimento de arco. O que acontece? Você tem S de U igual integral de A a U, a folhinha de V. Se U é menor que A, então eu posso inverter aqui, né? A, né? Se você inverter a ordem dos limites, você tem um sinal de menos, né? Aí, U menor que A. Essa parte aqui é o quê? Então, pela hipótese, a curva está parametrizada pelo comprimento de arco. Então, essa integral tem que ser igual a quem?
Menos, abre parênteses, A menos U. Muito bem. A menos U. Beleza. Aqui é igual a U menos A. menos A. Pronto. Segundo, Se eu suponho U maior que A. se A é menor ou igual que U, então você não tem que usar Não precisa inverter o sinal. se inverter nada, né? Você tem essa integral e usa de novo a hipótese. Isso tem que ser Exato. quanto? Isso vai ser U menos A. Vamos usar. Então, sempre Em qualquer um dos casos. S sempre vai ser igual a quem? A U menos A. Qualquer que Exato. seja a todo U em I, correto? Daí, o que é que eu posso tirar? Mas A é fixo, então fazendo essa linha, fica um. Por um lado, pela É. definição de S, você tem que a derivada de S em relação a U, por um lado vai ser quem? Aqui. Porque A é fixo. E por outro lado, vai ser o quê? Vai ser a norma do vetor tangente. Pelo teorema do teorema fundamental Do cálculo. Isso. Teorema fundamental do cálculo, a derivada de S em relação a U vai ser o integrando aplicado a U. Exato. De U. Isso aqui decorre do teorema fundamental do cálculo. Pronto. Então, essa definição geométrica tem uma condição algébrica. Tá? Então, a partir de agora, ser parametrizado pelo comprimento de arco é a mesma coisa do que todos os vetores tangentes são unitários. Bom, em termos físicos, seria a velocidade sempre é constante igual a 1. Tá bom? Bom, eu vou ficar devendo os exemplos. Assim, temos exemplos, alguns já fizemos, o círculo, né? Temos que provar que qualquer curva regular pode ser parametrizada pelo comprimento de arco. Esse parâmetro sempre é um parâmetro natural. Fazer alguns outros exemplos, né? Então, a gente continua com isso na segunda-feira, né? Segunda-feira termina essa sessão, nos primeiros 20 minutos, faz algum exercício, tente fazer os exercícios para chegar com alguma pergunta. São 3, são bem simples, então tente fazer os 3, dá para fazer os 3 daqui até segunda-feira. E aí começa o capítulo 4, que realmente é o conteúdo de verdade, tá? Fazer geometria. A gente precisa classificar as curvas. Como que você pega duas curvas, o que é essencialmente diferente entre elas e essencialmente a mesma coisa, tá? É a teoria de Frenet, tá bom? Tá bom, tranquilo, professor. Beleza. Se tiver alguma pergunta, posso ficar mais um tempinho, se não, a gente se encontra de novo na segunda-feira. Segunda-feira não é feriado não, né? Eu ainda não olho os feriados esse semestre. 23, eu acho que não. Eu tenho uma aula marcada esse dia. Eu só falo porque eu não chequei, né? Eu não chequei ainda e aí eu não sei, tá bom? Tá bom. Eu nunca sei os feriados, gente. Eu sempre percebo o feriado o dia antes, tá? Eu também, professor. Ou então eu percebo feriado num dia. Ou às vezes passa, por que sai na rua? Por que tá fechado tudo? Aí é feriado. É bem isso. Tá bom, galera. Então, bom final de semana, bons estudos. Obrigado, professor. Do final Tem um monte de exercício para fazer. Tentem acompanhar o máximo possível, beleza? Beleza. Tchau, tenha um ótimo final de semana. Até segunda-feira, então. Valeu. Tchau, gente. Até segunda. Valeu.